Olá a todos, eu me chamo André, eu sou oncologista clínico e hoje vamos conversar um pouquinho sobre câncer de próstata. Antes de mais nada, é importante a gente deixar claro algumas coisas. O que é um câncer? O câncer, na verdade, ele é uma célula que vem de nós e, por conta de alterações genéticas, ela passa a se comportar de uma forma fora do usual. Ela passa a invadir, criar novos tecidos, invadir novos tecidos e, eventualmente, lançar metástases. Hoje, vamos conversar sobre o câncer que começa na próstata e, a partir daí, a gente vai tirando algumas dúvidas. Por que de conversar sobre câncer de próstata? Porque é extremamente comum. Mais ou menos uma pessoa a cada 7 minutos é diagnosticada com câncer de próstata. E uma pessoa a cada 40 minutos morre por conta dessa doença. Isso por si só já mostra o quão importante é conversar a respeito disso. Mas vejam só, a chance de cura quando a doença é localizada gira em torno de 90%. Por isso que a gente precisa tanto conversar sobre as questões de rastreio. Essa doença, o câncer de próstata, ela não é uma doença só. A gente classifica ela como diferentes doenças, todas com o mesmo nome. Existem pessoas que têm uma doença absolutamente indolente, lenta, que eventualmente não vai fazer mal nenhum para ela, e veja só, não precisa muitas vezes de tratamento, só de acompanhamento, e estou falando de um câncer. Por outro lado, a gente tem pacientes que têm doença metastática, que vêm a falecer por conta dessa doença, e todas recebem o mesmo nome. Por conta dessa confusão, todos com o mesmo nome de câncer, se tem muita dúvida a respeito dos exames de rastreio. Mas é importante e vamos conversar um pouquinho mais a respeito disso. Como eu disse para vocês, existem pacientes que são diagnosticados com câncer de próstata que sequer precisam de tratamento. E talvez essas pessoas não precisem fazer exames de rastreio. Mas a gente não tem como saber isso antes de ter o diagnóstico. Um dado muito interessante que eu sempre compartilho com meus pacientes é esse. Estudos, principalmente em países nórdicos, mostram que 59% da população de homens, sem o diagnóstico prévio de câncer, quando morreram por qualquer outra causa, ao fazerem autópsia, 59% dessas pessoas foram diagnosticadas com câncer de próstata. Vejam só, são pessoas que morreram por qualquer outra doença, que não sabiam que tinham histórico de câncer e que na autópsia tinham o câncer. Então, isso mostra que muitas vezes a gente está falando de uma doença que é absolutamente indolente. No outro espectro dessa mesma doença, existem pacientes que têm uma doença que é incurável, letal e que faz muito mal para as pessoas. Vejam só esses casos, pacientes com fraturas de ósseas espontâneas, a pessoa não caiu, ela simplesmente quebrou o osso, com dores ósseas de difícil controle e que eventualmente levam à morte. Então, tudo isso dentro do espectro da mesma doença. Para justamente evitar e encontrar pessoas antes delas terem uma doença que seja incurável e letal, que a gente está aqui conversando e vai conversar sobre os exames de rastreio. O mais importante que eu gostaria de falar para vocês é isso. 90% das pessoas que são diagnosticadas com câncer inicial podem ser curadas. É óbvio, a intensidade do tratamento vai sendo adaptada. Quanto mais agressiva for a doença, mais agressivo é o tratamento. Mas a chance de uma pessoa estar viva em 5 anos nos Estados Unidos, mesmo com a doença um pouco mais avançada, mas ainda localizada, é de 100%. Quando a doença se espalhou, então ela é uma doença metastática nos Estados Unidos, a chance dela estar viva em 5 anos é de 30%. É uma redução de 70% da chance da pessoa estar viva em 5 anos. É muita coisa. E a grande dificuldade está aqui. O câncer de próstata, quando surge, ela não traz sintomas. Ela só vai trazer sintomas quando a doença é uma doença avançada. A gente não quer isso. Quais são esses sintomas? Dores ósseas, isso relacionado às metástases. Sangramento urinário, sangramento junto do esperma. E sintomas de obstrução da urina. E isso a gente não quer. A gente quer diagnosticar as pessoas antes. E esse é o conceito de rastreio. Rastreia quando a gente faz exames antes da pessoa ter sintomas. Senão é investigação de sintomas.
Quais são os fatores de risco para o surgimento dessa doença? Infelizmente, a gente ainda não sabe exatamente essa resposta. A gente tem algumas dicas. Quais são essas dicas? Pessoas de raça negra têm uma proporção maior do diagnóstico do câncer de próstata. Ponto. Pessoas com histórico familiar de um parente, primeiro, segundo grau com câncer de próstata, também têm um risco maior. E essas pessoas precisam ser acompanhadas de uma forma diferenciada. Existe algum fator de risco que eu possa mudar no meu dia a dia para diminuir o risco de eu ter um câncer de próstata? Existem. O cigarro é fator de risco para o desenvolvimento de câncer de próstata. A obesidade também. Não existe nenhum alimento que seja relacionado ao câncer de próstata e sempre me perguntam isso. Não existe um alimento que vá fazer com que diminua de forma significativa ou que aumente de forma significativa. Quem tem uma alimentação saudável tem menor chance de ter qualquer doença, entre as quais o câncer de próstata. Qual é o impacto do rastreio? Isso aqui é extremamente importante. Por volta da década de 90, houve uma disseminação do uso do PSA. E vejam só, esses dados são norte-americanos. Houve um pico no número de casos de diagnósticos de câncer de próstata. E muito se questionou porque isso não levava um impacto de mortalidade. Mas com o passar do tempo, a partir desse pico, a mortalidade do câncer de próstata gradativamente vem caindo. Porque os tratamentos são melhores, mas por conta do rastreio. Modelos matemáticos mostram que o rastreio é responsável por 70% dessa redução da mortalidade. Quando fazer o rastreio? O rastreio, obviamente, ele tem que ser ajustado conforme a maior incidência da doença. A incidência da doença ela é relativamente pequena na população jovem a partir dos 40 anos. Então, talvez não valha a pena acompanhar essas pessoas. Porém, a partir dos 50 anos até os 70 anos é onde realmente o perigo está. E é justamente nessa população que a gente vai focar. A Sociedade Brasileira de Urologia, junto com o Ministério da Saúde, recomenda um rastreio a partir dos 50 anos de idade. Teoricamente, esse rastreio deveria ser interrompido a partir dos 70 anos de idade, porque o benefício não se mostrou tão claro do rastreio. Porém, algumas pessoas com 70 anos de idade têm uma perspectiva de vida muito longa. Por exemplo, um senhor aos seus 72 anos que faz atividade física todos os dias, eventualmente que trabalha, que não tem nenhuma comorbidade grave, em que a chance dessa pessoa viver por mais 10, 15 anos é muito grande. Então essa pessoa provavelmente vai se beneficiar dos exames de rastreio. E obviamente, pessoas especiais têm que ser vistas de forma especiais. Então, eventualmente, se um senhor tem um familiar que tem um histórico de câncer de próstata, essa pessoa precisa ser acompanhada de uma forma diferente. E a Sociedade Brasileira de Urologia, junto com o Ministério da Saúde, preconiza que os exames de rastreio têm que começar a partir dos 45 anos de idade. E como é feito esse rastreio? Esse rastreio ele é feito por uma dupla, exame de sangue e o toque retal. O exame de sangue que tem que ser feito é o exame do PSA. E o toque retal, idealmente, deve ser feito por um médico urologista. A chance de só diagnosticar com PSA ela é grande. Porém, mais ou menos 20% das pessoas que têm um toque retal alterado e têm câncer, mas que o PSA ainda não alterou. Então, é importante e se preconiza a junção do toque retal e do PSA. Pelo menos, essa é a indicação da Sociedade Brasileira de Urologia e do Ministério da Saúde. Um pouco sobre o tratamento. Como eu disse para vocês, a chance de cura é muito alta. Porém, pacientes com a doença mais avançada localmente têm que ser tratados de formas diferentes. E esse tratamento, obviamente, ele é individualizado. Ele pode acontecer com a cirurgia, radioterapia e hormonioterapia. Isso vai ser definido pelo seu médico, pela sua equipe assistente. Porém, eventualmente pode ser necessário uma única dessas abordagens, ou a junção de uma ou mais, ou a junção das três. Lembre-se, não se deixem tomar pela vergonha, qualquer tipo de intimidação, qualquer tipo de piada. O que importa é a saúde. A chance de cura ela existe e ela é real, contanto que o diagnóstico seja feito de uma forma bastante precoce.
façam os exames, acompanhem com seus médicos, conversem com seus médicos. Obrigado.